Um, dois, três, gravando. Bem-vindo ao My Holly em Cena, um lugar feito para ampliar seu horizonte, abrir sua mente e coração. Vem comigo e vamos explorar juntos, sempre acompanhados de um bom papo e convidados especiais. Formada desde 2010 em fisioterapia, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, proprietário de consultório há 14 anos com foco em atendimento nas áreas de cirurgia plástica, bioestimuladores, preenchimento, botox, rejuvenescimento facial e corporal. Sempre trabalhou na área de dermatofuncional e possui mais de 40 cursos e especializações na área durante todo esse período. E claro, casada com o sortudo Cadu, mãe do Gui, Dinda do B, que por coincidência é meu filho, minha comadre e amiga. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, Bruna. Foi um grande prazer quando eu recebi esse convite, né, desse projeto que eu vi começar lá do comecinho, né, quando começaram as ideias e tal. É um grande prazer, fiquei muito, muito feliz mesmo com o teu convite. Obrigada. E espero que a gente possa ter uma conversa bem legal, bem leve aqui, sobre as perguntas que as pessoas acabaram mandando e as curiosidades. Com certeza será. E minha xará ainda, né? Não, então... Tá bem confuso esse episódio. Mas vai ser bom, duas Brunas junto vai dar Sempre bom. dá bom. E Bru, eu queria começar já, para a gente começar a construir essa conversa. Tu já está na área há 14 anos no teu consultório, certo? Isso. O que te levou a ir para esse lado da cirurgia plástica? Porque eu te acompanho, também te conheço há muitos anos, sou tua paciente há muitos anos, e antes teu foco não era tanto esse de cirurgias plásticas. Conta um pouco pra gente como é que tu entrou para essa área. Tá, foi uma coisa bem natural, assim, porque na verdade eu comecei com essa parte bem estética, assim, trabalhando gordura, celulite e tudo mais. E tinha essa formação também de cirurgia plástica, mas não era uma coisa que eu procurava atender muito, até divulgando meu trabalho não era tanto para essa área. Mas acabou que eu tive algumas pacientes, que eram minhas pacientes de outros procedimentos, que acabaram fazendo cirurgia plástica e pediram para que eu fosse, né, acompanhando. Acabei estudando mais sobre essa área e aí a coisa acabou acontecendo de forma bem orgânica, assim, né? Eu comecei atendendo mais para os pacientes, para os médicos, acabei recebendo indicações e a coisa acabou acontecendo natural, assim, né? E acabei me apaixonando por essa área, estudando cada vez mais, vendo um nicho de mercado também bem interessante ali. E acabei fazendo parceria com alguns médicos e a gente acabou tendo esse trabalho cada vez mais afinado e a coisa acabou acontecendo, crescendo, na verdade, né? Sim. E Bru, quem te segue no Instagram tá acompanhando, né? Tu acompanha a tua rotina, tu posta bastante lá e as pessoas adoram te acompanhar de um jeito divertido, né? Leve, gostoso. Mas vamos falar para quem não tá te acompanhando ainda, né? Tu é uma mulher linda, uma mulher que sempre foi bonita, sempre teve um corpo bonito, passou por uma maternidade, né? O Gui tá com 2 anos e meio quase, né? E tu buscou a cirurgia plástica há poucos meses atrás, né? Tá há quanto tempo de cirurgia? 32, 33 dias, mais ou menos. Super recente, né? E conta pra nós por que tu buscou a cirurgia plástica. Na verdade, assim, sempre teve algumas coisinhas que me incomodavam, né? Então a gente conseguia ir resolvendo com procedimentos não tão invasivos, né? Mais conservadores, que a gente chama. Só que depois realmente da maternidade, né, eu ganhei, acho que na gestação foram 16 quilos. E a questão da amamentação, enfim. E também eu já não fui uma mãe muito jovem, né? Eu tive o Gui com 33 anos. Então, tenho essa característica de ser bem branquinha. Então, eu já tinha uma flacidez um pouquinho mais prévia, né? E aí eu vi que tinha coisas que me incomodavam. Então, como, por exemplo, a parte das mamas. Não era uma coisa que eu ia conseguir resolver no consultório, né? Sim. Flacidez de abdômen e tudo mais. Então, eu falei assim, não... Pro meu nível de expectativa de resultado, eu não ia conseguir resolver isso de forma conservadora. Então eu falei, não, eu vou, já que é uma coisa que eu trabalho, tinha uma equipe que eu confiava, então eu falei, não, vou fazer, porque o tipo de resultado que eu queria, eu só ia alcançar com a cirurgia plástica. Então resolvi fazer a cirurgia plástica muito por conta disso, né? Porque realmente a questão do corpo muda muito na maternidade, né? Muitas roupas, eu até fiquei mais magra do que quando eu engravidei do Gui. Só que o corpo mudou completamente, né? Então tinham coisas que realmente, tipo, eu não me reconhecia mais. Então a autoestima começou a mexer, principalmente pela questão das mamas, assim, mudou muito. E aí eu falei, não, vou fazer. E foi uma coisa rápida, assim. Resolvi, consultei,
falei, não, se for pra fazer, meus exames vão dar todos certos, eu vou conseguir me organizar, tava numa fase boa pra me organizar com o Gui. Falei, não, vou fazer, peguei e fiz, tô aqui operada já. E já tá a mil, né? A mil. Eu pude provar realmente tudo aquilo que a gente fala, e a gente vai conseguir conversar um pouquinho sobre isso, mas conseguir ver muito, assim, ainda mais valor no serviço que a gente acaba prestando, né? Porque é um grande facilitador em vários momentos, então pude conseguir, como é que eu posso dizer, realmente esmiuçar todas as partes das orientações que a gente acaba passando e o quanto isso faz diferença aí na recuperação, né? Hoje tu atende muito no consultório os pós-operatórios, Sim. faz o acompanhamento também, né, na cirurgia e o pós-operatório. Tu ter essa vivência de consultório fez com que tu fosse para a cirurgia mais tranquila ou não? Foi meio ambíguo, assim, né? Eu fui muito mais tranquila do que os pacientes normalmente vão, por conhecer todos os bastidores, né? Conhecer muito bem quem ia me acompanhar nesse processo, então isso me deu uma tranquilidade imensa. Eu fui totalmente ciente e tranquila de que eu seria muito bem cuidada, então eu não tive esse medo que muitas vezes os pacientes acabam, não por não confiar na equipe, mas por não conhecer muito realmente do que acontece lá dentro. Então eu tinha essa segurança muito grande, mas o saber o que aconteceria depois, muitas vezes os pacientes vão tipo, eu lido com o depois. E eu já sabia tudo o que ia acontecer, me gerou ao mesmo tempo que uma segurança, um pouquinho de ansiedade também para saber como é que eu ia passar por isso. Porque foi uma coisa que até comentei com o Cadu, né? Uma coisa é saber o que vai acontecer, outra coisa é sentir. Então eu tinha um pouco dessa, como é que eu vou sentir isso? Como é que isso vai, como é que eu vou lidar com essas sensações? Porque eu sabia que elas iam acontecer. Então eu não trabalhei naquele limbo que alguns pacientes dizem, mas comigo vai ser diferente. Eu sabia que não ia ser diferente porque não é diferente com ninguém. Então não seria comigo também, então eu tinha plena consciência disso. Mas estava ansiosa para saber como é que eu ia sentir isso. E foi bem curioso, assim, foi um estágio prático que eu acho que foi realmente um divisor, assim, no sentido de que eu sempre tive muita consciência de que os pacientes passavam por isso, mas o entendimento ele cresceu muito porque é diferente, realmente, saber e sentir é diferente. Então eu consegui ter ainda mais empatia mesmo. Sim. Quando o paciente diz, eu tô sentindo isso, é muito maior do que a gente sabe que vai passar, mas estando ali dentro, o dia demora para passar, a gente, mesmo sabendo que eu sabia o prazo disso, que ia terminar, eu tinha certeza, mas estar ali dentro, encapsulada naquela realidade, não é tão fácil, assim, como muitas vezes a gente pensa, né? Tipo, não, mas vai passar. Sim, vai passar, mas transitar por isso é um pouquinho mais difícil, assim. Assim como a maternidade, né? Que a gente, antes de ter filho, a gente imagina, não, a minha vai ser tranquila porque eu já tô preparada, Nossa, né? já estudei super sobre isso, já vi dos outros, né? Sim. Então eu já consegui formar como é que vai ser a minha perfeita. E até em relação à estética, né? A gente pensa, não, quando eu tiver o neném, não, eu volto pra academia, eu organizo minha alimentação. E não é assim, né? Primeiro que a gente tem a privação do sono, o tempo livre não é mais da gente, a gente quer passar com aquela criaturinha, a gente se preocupa muito mais com o bem-estar dele do que muitas vezes com o nosso bem-estar, com as nossas, com o que antes era tão importante pra gente, hoje passa a não ser mais tão importante. Quer dizer, ainda é importante, mas a gente não tem mais esse tempo disponível, né? Por isso que hoje, eu acho que, 70% das pessoas que a gente atende no consultório são mães, né? Sim. Que acabam tendo isso como uma solução não imediata, porque o resultado ele é construído, mas consegue, enfim, né, ter isso como uma solução, né, para voltar a se sentir quem era, a resolver problemas que de outra forma não tem como resolver. Então, quando a gente é mais novinho, né, ou não tem filhos, a gente pensa, nunca vou precisar de uma cirurgia plástica. Né? Eu ainda mais que trabalho com isso, então tenho todos os recursos, mas a transformação que acontece na gente, tanto dentro quanto fora, ela foge do nosso controle, né? Então, por mais que tu controle peso, tudo mais, não tive estria, ótimo, né? Mas tem outros desvios que acabam acontecendo que quando a gente é novo, a gente diz, não. A mesma coisa com procedimentos faciais, tu diz, eu não vou fazer botox, não sei. Aí tu começa a sentir que a tua pele começa a ficar flácida, encher de marca, e tu diz, não, eu vou ter que lançar a mão de algumas coisas porque eu quero me sentir bem, né? Eu quero fazer uma maquiagem, quero que ela não marque inteira. Então, as coisas vão mudando, né? Vão mudando. E que bom, porque é um sinal de amadurecimento, né?
E nós precisamos, é que a gente tem na nossa cabeça que a gente vai ser jovem para sempre, né? Sim. E eu vejo isso diariamente na vida. Nós temos uma adolescente morando com nós em casa, então aquela pele linda, aquele corpo lindo que tudo responde, fica 2 dias sem comer, já seca. Aquele caminhar que não balança Não, nada, né? é perfeito. E às vezes a gente se imagina que a gente vai chegar nos 30, 35 mais, né? Que eu não vou ficar dizendo minha idade também. Não, assim. até porque tu entregaria a minha, né? Então vamos deixar assim. Até porque tu cuida da minha pele, até vale eu falar, né? Olha, Valeria, da tua 35 parte. mais, graças a Deus, super bem cuidada. Mas a gente precisa, né, entender que vai chegar um momento que a gente vai ter que recorrer, porque nosso corpo não responde mais. E a maternidade, para mim, me pegou muito nessa questão do voltar, que eu sempre pratiquei exercício e eu imaginava que no momento que eu pudesse voltar para minha rotina, que nunca mais voltei para minha rotina, Óbvio. mas no momento que eu pudesse voltar para exercício, alimentação, meu corpo ia responder como quando ele respondeu lá nos meus 20 anos que eu emagreci 30 quilos. E, meu Deus do céu, não é assim, e o corpo não volta mais. E é incrível, porque tu não engordou 30 quilos na gestação do Bernardo. E não voltou como quando tu emagreceu 30 quilos quando jovem. Isso é uma coisa que eu falo muito para meus pacientes. A gente ter noção da limitação do nosso corpo e do resultado, né? E muitas vezes as coisas mais estranhas que a gente acaba vendo nessa área é quando a pessoa, ela não quer mais parecer ter a idade que tem. Isso é um grande problema, né? É saber que a gente pode ficar muito bem para 35 mais, mas nós nunca mais ficaremos quando a gente tinha 20 anos. E as maiores, assim, bizarrices que a gente vê é quando a pessoa procura isso. E muitas vezes a gente, quanto profissional, claro, de uma maneira sutil e muitas vezes ao longo de um tratamento, a gente tem que pontuar isso. E muitas vezes identificar o porquê dessa busca, né? Porque às vezes a busca da estética, ela não é só pela estética, ela tem outras nuances por trás, né? Então, de saber dizer, não, eu acho que aqui a gente já chegou, né? Onde a gente podia chegar, a partir daqui a gente vai para uma outra, né, uma outra situação, e a gente, quanto profissional, tem que saber muito bem até onde a gente quer trabalhar e no que a gente acredita, porque eu sempre uso um exemplo assim, eu tenho cabelo super escuro, se eu chegar aqui no salão e disser assim, eu quero ficar platinada, beleza, eu posso querer, o profissional tem que dizer, Bru, tu até dá, mas vai passar por esse processo, teu cabelo vai ficar assim, assim, assim. Nós, quanto profissionais, a gente tem essa função de informar. E obrigação. Né? E obrigação de informar, ó. E também a gente tem o direito de dizer assim, ó, a partir daqui eu não sigo mais. Então, a gente vê muito isso, assim, né? Na cirurgia plástica, então, é, assim, pacientes muito recorrentes, né? Que vêm sempre consertar, entre mil aspas, a mesma queixa, ou então são sempre queixosas. A gente sempre vai ter alguma coisinha que vai nos incomodar. E eu acho que a sabedoria e a maturidade da vida tá em a gente conseguir lidar com isso, porque o envelhecimento, ele é uma certeza. E é uma graça também a gente envelhecer porque estamos vivos, né? Então a gente vai ficando cada vez, né, trabalhando para ficar cada vez melhor dentro da nossa idade. Eu acho que esse é o grande segredo da beleza, né? A gente ficar bem para a idade que temos. Então, a Bruna não parece ter 35 mais, mas ela também não parece ter 20, porque ela não tem. Então, ali que a coisa fica natural, fica bonita, e, enfim, é nisso que eu acredito. Nem todo mundo tem que ter a mesma opinião, né? Quem, enfim, né, tem outros desejos. Graças a Deus, o mercado tem vários profissionais, mas eu sou muito insistente nisso, assim, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar dentro do que é melhor pra gente, na nossa idade, e com naturalidade. Eu acho que a naturalidade, ela tem o grande segredo da beleza, assim, né? Não, e hoje tá muito em alta, né? Essa naturalidade na busca, né? Mas eu percebo também, Bru, que hoje com o salão a gente presencia muita coisa e hoje a influência das influencers, né, no Instagram, TikTok, enfim, ela é muito grande. E aí as pessoas às vezes chegam com uma referência que não tem nada a ver e elas querem ficar exatamente igual. E elas vivem frustradas. Claro que aí a gente entra também para um problema que tá aqui, né? Mas nem quero entrar em voga, porque senão a gente vai um podcast inteiro falando sobre isso. Mas saber lidar com essa coisa de dizer não,
aqui não vou conseguir chegar nesse resultado, tu não vai chegar nesse resultado, tu vai viver frustrada. Hoje eu percebo também, Bruno, queria ouvir se no consultório também tu tem essa percepção. Meninas muito novas buscando procedimentos estéticos, às vezes invasivos, de cirurgia, com referência de mulheres 30 a mais. Tu sabe que já foi mais. É. Hoje vem diminuindo um pouco, por vários motivos, mas eu acho que essa questão das influencers, ela é uma coisa que pesa muito. Primeiro, pelos resultados irreais, né? Segundo, que eu acho que hoje tem uma conversa muito mais franca entre os profissionais e os pacientes, justamente porque eu acho que por um tempo atrás se passou muito trabalho em relação a isso, há uma expectativa muito alta de resultado e a irrealidade dela, né? Teve uma vez que eu tive uma paciente de cirurgia plástica e ela pegava assim a pele e dizia assim, olha isso aqui. Eu dizia assim, mas amor, isso é pele, né? Tu tem que ter para poder sentar, para poder levantar, tem que ter essa flexibilidade. Porque, claro, quando tu vê uma coisa estática de uma foto que ela foi manipulada, tu cria que se tu fizer a lipo HD que a Virgínia fez, tu vai ter aquele tipo de resultado. Tanto que hoje já vazaram muitas fotos, né, da foto trabalhada, da foto real. Então, eu acho que isso já se começou a ter uma conversa muito mais realmente franca entre os profissionais, dizer assim, olha, primeiro, tu não tem indicação. Segundo, a tua expectativa, ela é irreal. Muito eu falo para os pacientes do ponto de partida, né? Muitas vezes a gente tem biotipos diferentes. Então, sei lá, a pessoa tem um corpo super pera, com uma cinturinha super fina e tudo mais. A pessoa chega lá, não, quero fazer, e muitas vezes meninas que são magras, que não tiveram filhos, né? Eu quero fazer quero ter esse tipo de resultado. Primeiro que é um procedimento que ela não tem indicação. Segundo que muitas vezes o ponto de partida dela, né, biologicamente falando, é diferente daquela pessoa. Então ela pode fazer 300 cirurgias plásticas, pode tirar a costela, pode fazer o que quiser. Não vai chegar ali, porque não consegue se chegar ali. Né? Eu brinco assim, aí tem que falar com Deus, porque foi Ele que fez, né, a gente do jeito que somos. Então a gente consegue lapidar muito, do ponto de partida da forma que temos. Então, eu nunca vou conseguir ficar com as pernas fininhas assim porque o meu biotipo não é assim. Né? Eu nunca vou conseguir ficar com uma cinturinha assim porque o meu ponto de partida não é assim. E outras pessoas conseguem. Isso não é porque o cirurgião dela é melhor ou porque fez mais, é porque justamente somos diferentes, né? Então a gente tem que trabalhar muito essa questão da autoimagem, da pessoa se ver do jeito que ela é e a partir dali conseguir melhorar. E voltando ao assunto das meninas mais jovens, a gente viu uma mudança no entendimento delas. Uma vez a gente colocava próteses muito grandes, então tu colocava ali 400, 450 ml de próteses. E claro, as próteses modificaram também. E hoje a gente já vem reoperando muitas vezes essas meninas que agora são mulheres, que já tiveram filhos e que realmente, tipo, aquela mama, ela diz assim, não, naquela época eu gostava, fazia sentido, hoje já não faz mais, o meu corpo se modificou, então aquilo que antes era bonito, que eu me sentia até sensual, hoje já me sinto mais gordinha, porque a mama avoluma, então a gente veio desconstruindo. E as meninas mais novas, elas faziam muita prótese de mama. Então hoje, como a pegada tá de um seio menor, de um seio mais elegante, a gente vem operando menos meninas mais jovens do que a gente operava, sei lá, 5, 6 anos atrás. A gente vê, e é muito interessante estar nesse mercado há tanto tempo, porque a gente vai vendo a mudança que a gente vai sofrendo de influências na nossa cabeça, né? Então, tinha um perfil e as coisas vêm sutilmente modificando até que ficam drasticamente diferentes. E daqui 5, 6 anos a gente vai estar falando de outras situações. Então, a gente não consegue parar de estudar porque as técnicas cirúrgicas se modificam, a questão da demanda modifica. Então, é uma constante construção. Eu, nesses 14 anos, já vi muita coisa. Inclusive, meu trabalho se modificou muito, né? A gente conduziu o pós-operatório de uma maneira, hoje a gente conduz um pós-operatório de uma maneira completamente diferente. Então, é isso que motiva a gente, né? Porque senão a gente estaria ali estacionado, né, na mesma. E, Bru, hoje, claro que tu vê uma importância gigante, sempre viu, né, do pré-operatório e do pós-operatório. Queria que tu pudesse falar um pouquinho, quando a pessoa toma essa decisão de fazer uma cirurgia plástica, né, o que tem que estar bem claro, assim, na cabeça dessa pessoa?
Hoje em dia eu já não abro mais mão da consulta pré-operatória, né? Muitas vezes os pacientes dizem, mas manda o orçamento, não sei o quê. Eu digo, olha, claro, o orçamento eu sei que é importante para o paciente, né? Mas não é a parte mais importante para a gente. A parte mais importante, e isso facilita muito o processo para o paciente e para a gente também, enquanto profissional, que é a parte educativa. Hoje a gente já desmistificou muitas orientações que nós dávamos no passado, hoje elas são completamente o oposto. Então, eu gosto muito de conversar e se tem alguém, assim, que vai acompanhar esse paciente no pós-operatório, eu gosto que venha junto, que escute de mim o que vai, muitas vezes assim, tem que movimentar, não pode ficar de cama. O se cuidar hoje em dia é diferente do que era o se cuidar anteriormente. O se cuidar é justamente se movimentar, fazer as coisas dentro da limitação que a gente impõe, mas fazer. Então essa parte educativa é muito importante. Muitas vezes alguns preparos que a gente precisa, né, como cuidado de pele, se a pessoa já tem alguma doença prévia, então a gente também já dá algumas orientações, mas principalmente essa questão da organização. Isso foi uma coisa que eu consegui sentir na pele, graças a Deus de maneira positiva, mas assim, eu sempre falei muito para os pacientes, quem tem filho, né, pequeno principalmente, quem precisa de alguém que leve, busque, já deixa isso preparado antes da cirurgia, porque depois da cirurgia tu já tá imersa, entre 1000 aspas, no problema, fica mais difícil de tu conseguir gerenciar isso. Então, tendo toda aquela equipe bem colocada, né? Eu vou ter alguém que vai ficar com meu filho, alguém que vai vir dormir aqui em casa, vou ter alguém disponível para mim, para poder me ajudar a levantar, me levar a fazer curativo no médico. Aquela situação, ela fica muito mais tranquila, porque já é uma coisa a menos que tu tem que lidar. Então, eu sempre enfatizo muito, filho pequeno precisa de auxílio. Então, não dá, não, mas eu consigo levantar. Não, a situação é diferente. Tu tem que se preocupar, e pelo menos na primeira semana, com a tua recuperação. O resto tem que estar tudo bem encaminhado. Então, eu acho que essa organização pré-operatória é um dos grandes diferenciais. E ir para a cirurgia, já sabendo o que vai ter que ser feito depois, também facilita muito. Então a gente vê que os pacientes eles passam muito menos trabalho hoje em dia e pra gente é muito mais fácil, porque ela já assimilou aquilo. Então a gente trabalha mais como lembretes. Não esquece de fazer isso, não esquece de fazer aquilo, mas o pós-operatório dela começa a partir do momento que ela acorda no leito de recuperação lá no hospital. Então ela já começa a fazer algumas coisas respiratórias que a gente já treinou. Eu sempre vou no hospital, faço a aplicação dos tapings, mas ela já sabe como cuidar desses tapings, porque eu já expliquei previamente. Então o pré-operatório, ele é uma parte fundamental. Eu acho que hoje não tem mais como fazer, até porque tu vai conversar com o paciente no hospital, muitas vezes ele tá um pouco sonolento ainda, ele tá preocupado com outras coisas, se a cirurgia deu certo, com algum desconforto que ele tá sentindo, então ele não tá te escutando, né? Muito, né? Então eu mando tudo por escrito, pelo WhatsApp, pro pessoal também que vai acompanhar, tem alguma dúvida, deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso pode fazer, aquilo não pode fazer. E claro, eu sempre fico à disposição. Todos os meus pacientes têm meu telefone particular, então qualquer dúvida que tenha, né? Muitas vezes eu antecipo, é super normal sentir, sei lá, uma situação X numa mama e na outra não sentir. Isso não significa que aquela cirurgia desse lado tá dando certo e aquele lado não. Sim. Apesar de ser um evento cirúrgico, são 2 cirurgias distintas. Então tudo isso também já dá uma aliviada na ansiedade, porque a pessoa, sempre que ela opera, quando ela sente alguma sensação diferente, a sensação é sempre que alguma coisa está dando muito errado. E 99% das vezes não é essa a realidade, né? Então a gente desproblematiza. Baixando a ansiedade, as coisas andam melhor também no pós-operatório. Bru, falou bastante então dessa importância desses cuidados pré-operatórios, né? E saber o que tá por vir, enfim. Mas gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre a importância da preparação psicológica para buscar essa cirurgia plástica. Isso é uma coisa interessante, porque a gente pode começar um pouco antes, né? Então, até mesmo essa consciência mental, psicológica, essa preparação, até por ser muitas vezes o motivo da busca pela cirurgia plástica, né? Muitas vezes a gente vê pacientes que elas estão buscando a cirurgia plástica, até teriam alguma indicação física, mas que muitas vezes o motivo real é uma questão um pouco mais psicológica, né? Então hoje, graças a Deus, a gente já consegue identificar isso mais no consultório, porque normalmente quando o fundo da busca é esse, acontece uma frustração depois, né? Porque por mais que o resultado estético ele seja muito bom, e até mesmo às vezes superado, né, em relação
relação às expectativas nossas quanto profissional e até mesmo da paciente, como o motivo pelo qual ela buscou não era de cunho estético, nada vai satisfazê-la. Né? Então, muitas vezes a gente acaba conversando muito com o paciente para entender até que ponto isso realmente é uma incomodação física, né? É como é que eu posso falar? Ai, gente. Uma indicação? É uma indicação física mesmo, né? Enfim, com um desvio estético importante ou realmente que seja considerável. E até que ponto isso não é uma busca por insegurança. Muitas vezes a gente vê muito, né? Problemas de relacionamento conjugal. Então, muitas vezes a pessoa busca, né? Fazer consertos externos, né? E o problema, ele tá mais infiltrado ali na questão psicológica, de relacionamento, inseguranças da própria pessoa em relação ao círculo, né, de amigos, de convivência, de trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente vem identificando cada vez mais para que o paciente não se frustre, para que isso não gere uma frustração na gente também, porque, claro que a gente tem a nossa opinião técnica, mas o nosso objetivo principal é satisfazer o desejo do paciente, é que ele se goste, né, que ele fique feliz. Então, a gente vê que isso cada vez mais e já aconteceu episódios, né, da gente muitas vezes encaminhar o paciente para buscar alguma outra coisa, da gente entender muitas vezes algumas competições, né, tem até uma história curiosa que eu tive 2 pacientes que elas eram cunhadas e que elas foram operaram com o mesmo cirurgião e tudo mais, e o curioso é que elas tinham biotipos diferentes. E claro que enfim, o resultado estético, ele é diferente. E teve uma delas, né, que ela sempre se achava inferior à cunhada, né? E que, na verdade, primeiro, o ponto de partida dela era diferente, essa cunhada, ela era mais magra do que ela. Então, como elas tinham uma competição velada, eu acho que muito mais essa tinha competição com a outra talvez nem não soubesse dessa competição. Tentava, né? Ela tentava ali sempre se equiparar a ela. Mas que era uma briga perdida porque ela tinha outros pontos fortes que essa paciente, né, que ela, enfim, buscava ser igual, não tinha. Só que ela queria aqueles pontos fortes. Então, chegou um ponto que até ela disse, porque o cirurgião caprichou mais na dela do que na minha, porque ele fez mais cintura. E eu sempre falo, o cirurgião, ele não tem como fazer mais cintura, quer dizer, até agora tem que ter uma outra técnica, que é o remodelamento costal, mas ele não tem como modificar aquela paciente como inteira. Então, se ela estava com mais cintura, é porque, primeiro, ela estava mais magra quando ela foi fazer, e o biotipo dela tinha essa tendência maior do que, enfim, dessa outra cunhada. A gente teve que sentar com ela, pegar as fotos pré-operatórias, para que ela conseguisse construir essa imagem na cabeça dela, que ela tinha um outro ponto de partida, que ela tinha uma outra fisiologia, para que ela entendesse que o resultado dela, indiferente de qualquer coisa, seria diferente da cunhada. Então, tu via assim que ela foi operar, hoje eu tenho essa consciência, porque a cunhada foi operar para que ela não ficasse para trás, e até foi sugerido que ela perdesse um pouco mais de peso, não era um impeditivo para a cirurgia, isso é um ponto importante. Quanto melhor tu chegar para fazer a cirurgia, melhor vai ser o teu resultado. Então, pacientes que não sobrepeso, porque aí também já não tem uma indicação, mas se a paciente conseguisse assim, tem 5 quilinhos a mais, conseguir perder esses 5 quilinhos, a cirurgia vai ficar melhor. Porque, enfim, a gente vai conseguir lapidar aquilo. Quanto mais excesso tiver, mais tu vai gastar a cirurgia, né, a bala da cirurgia para tirar esse excesso e não para lapidar. Então, isso é uma coisa bem importante. Isso também trabalha essa parte mental. Muitas vezes as pessoas chegam assim, eu vou fazer a cirurgia plástica para que eu consiga emagrecer. E a cirurgia plástica não serve para emagrecimento, né? Ela serve para lapidar aquilo que a gente não consegue fazer de outras maneiras. Então, muitas vezes, ou então assim, a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, né? Perdeu um monte de peso, vai fazer uma abdominoplastia. Não vai ficar igual a minha abdominoplastia, que eu não tinha esse sobrepeso. Então, o corte vai ser diferente, o próprio pós-operatório vai ser diferente, porque é uma paciente que já tinha muito mais flacidez prévia do que uma paciente, entre mil aspas, normal, que não fez a bariátrica antes. Vai ser uma paciente que o grau de melhora vai ser muito grande, mas não vai ser igual ao de alguém que não fez uma bariátrica ou uma perda de peso muito grande. Então, essas coisas a gente também fazem parte dessa formação, até mesmo do imaginário do paciente, porque às vezes ele imagina uma coisa, né, e que realmente, eu vou tirar esse avental, né, porque muitas vezes forma aquele avental e meu abdômen vai ficar assim. Não, ele não vai ficar assim, porque o ponto de partida dessa pessoa não era igual ao teu. Então, de nivelar essas coisas, e muitas vezes a pessoa acha que vai fazer essa cirurgia plástica e que, nossa, eu tirando esse avental, meu nível de confiança vai subir. Minha vida vai mudar.
sobe, mas problemas que não são desse âmbito não são resolvidos com a cirurgia plástica, né? Então, muitas vezes, isso é uma coisa que a gente tem que identificar antes, para muitas vezes ou educar a paciente, né, que isso não vai ser resolvido, ou até muitas vezes contraindicar a cirurgia plástica, né, que é uma coisa que também a gente vem fazendo. Porque um paciente que não vai bem preparado, mentalmente, psicologicamente, é um paciente que muitas vezes ou não sai bem no pós-operatório, por N motivos, ou muitas vezes não fica satisfeito ali com o resultado, porque, enfim, era um resultado inatingível, né? Sim, vai acabar dando problema para os profissionais. Sim. De resolver aquela coisa. E é o problema mais difícil para a gente lidar, porque a gente não tem ferramentas para lidar, porque não é do nosso âmbito. Então, é um assunto delicado, porque às vezes tu tem que encaminhar para um outro profissional, que muitas vezes o paciente tem preconceito, porque ele já não procurou essa ajuda por primeiro. A gente não tem, apesar de estudar isso, a gente não é capacitado tecnicamente para isso. Então, quando muito a gente identifica, né, e muitas vezes tenta convencer que vá procurar outras coisas, e muitas vezes a gente se indispõe com o paciente porque a gente acaba buscando coisas para limitar a cirurgia para que ele não faça, porque gera um problema primeiramente para o paciente, porque é uma frustração, né? E pra gente é um problema muito mais difícil para lidar, né? Do que alguma alteração técnica ali que tu tem recurso para trabalhar, né? Então, mas muitos pacientes já vêm às vezes depois de um tratamento psicológico, né? Então, resolveu, ajeitou a casa e agora vai ali fazer a decoração final. Aí funciona muito bem, né? Tem que ser nessa ordem, na verdade, né? Sim. E Bru, hoje eu sei, não entendo muito, né, sobre minhas relações não são dessa vivência, né, mas hoje eu sei que os pacientes que têm indicação à bariátrica precisam passar por um acompanhamento antes, né, de um tempo, por psicólogos, psiquiatras, enfim. E hoje eu entendo que seja por aquela coisa de não se enxergar, porque depois, principalmente a bariátrica, né? Claro, no teu caso, tu fez reparos, vamos dizer assim, né? Então, tu ainda se enxerga hoje numa versão ainda melhor do que tu era, mas tu não mudou. Mas a pessoa que é bariátrica, ela muda, Sim, né? Às ela vezes desconstrói. ela desconstrói e às vezes ela vira outra pessoa. Então, é mais importante ou é só indicado esse acompanhamento para pessoas bariátricas ou é indicado também para quem tem um sobrepeso, tem que fazer toda essa mudança? Sabe que hoje é uma coisa muito interessante que na nossa equipe a gente tem uma psicóloga, né? Então, já é de praxe que a paciente faz uma consulta pré-operatória e faz um acompanhamento pós-operatório também. Por N motivos, né? Porque cada um tem, enfim, a sua micro-realidade, então a gente acaba tendo que muitas vezes auxiliar. Trabalhar certas ansiedades, certos anseios, e essa questão da imagem é muito engraçado porque muitas pacientes, elas me relatam assim, independente, tá? Às vezes com muitas diferenças de sobrepeso e às vezes realmente nesses reparos, elas me falam assim: ai, guria, eu achei que eu melhorei, mas assim, não sei se foi tanto. E aí a gente tem o costume de fazer as fotos antes e depois, né? Porque a gente tem uma dificuldade de reconstruir a nossa imagem, né? E muitas vezes as pessoas esquecem de como elas eram. E aí na foto elas dizem, meu Deus. Porque muitas vezes elas imaginam que elas vão ficar de uma maneira que não é a maneira como elas vão ficar, e ainda assim a maneira como elas estão é chocante, a diferença do antes e depois. Então essa questão de trabalhar a imagem é uma coisa muito importante. Voltando, né, a questão do porquê trabalhar essa questão mental pelo motivo do porquê a pessoa foi procurar. Essa questão da pós-bariátrica, uma vez me chegou um relato muito interessante, foi uma paciente que ela era jovem, até mais jovem que nós, ela fez bariátrica, ela perdeu 40 quilos, e aí a gente fez cirurgias em 2 etapas para ela, né, então ela fez abdômen, fez lipo, super bem, que normalmente é uma cirurgia um pouco mais difícil na recuperação e tudo mais. E na segunda etapa ela foi fazer uma cirurgia mamária e ela foi colocar a prótese. E ela chegou muito mal, assim, psicologicamente na primeira sessão pós. E era uma coisa que eu dizia pra ela, nossa, essa aqui tu vai tirar de letra, porque ela é muito mais fácil, ela dá muito menos limitação do que a primeira, né? Tu já tá mais preparada, tu já sabe, né? E ela chegou muito mal na primeira sessão. E ela me falou uma frase que eu nunca tinha pensado, que ela falou assim, Bruna, eu sou uma pós-bariátrica. Eu tolero tirarem as coisas de mim, mas colocar coisas no meu corpo é uma coisa difícil. E isso pra mim foi uma coisa assim, cara, foi
sabe? Porque realmente, pra ela tem que tirar. Então, assim, ela teve uma situação na primeira cirurgia que ela foi se pesar logo depois. Só que a gente incha muito e o líquido pesa. Então, ela tirou uma quantidade grande de pele e ela se pesou, ela tava com 5, 6 quilos a mais. Então, a gente teve que conversar com ela, olha, isso é normal. Hoje é uma orientação que a gente dá previamente. Antes dos 15 dias, não se pesa. Eu também não me pesei quando eu fiz a minha cirurgia, porque eu sou uma pessoa que incho muito, eu enchei muito, eu teria com certeza uns 8 quilos a mais na balança. E a tendência, claro, como a gente tira volume, é que tu não vai emagrecer, mas tu vai perder peso na balança porque tu tirou, né? E ela, quando ela foi se pesar, ela tinha um volume maior porque a prótese pesa. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, cara, tu imagina pra cabeça dessa pessoa que ela perdeu ali 40 quilos, passou por todo um processo pra conseguir fazer isso e de repente ela coloca 2 próteses. Né? E é uma coisa que ela desejava, era uma coisa que precisava ser feito pra dar volume, mas dá volume. Que é uma coisa que para ela foi tão difícil ao longo do caminho. Então, eu passei a encarar também as pacientes pós-bariátricas quando vão colocar alguma coisa também diferente. Então, eu já coloco isso logo de início. Se tem alguma situação que eu vejo que tem uma resistência, a gente já conversa com a psicóloga já trabalha isso também. Depois ela tirou de letra, mas foi um relato que eu nunca tinha, como não era a minha situação, né? Eu nunca tinha pensado. E ela foi muito, como era uma pessoa que também trabalhava muito esse lado, ela soube identificar que era isso que estava incomodando ela. Então, foi fácil de resolver. Mas muitas vezes a pessoa não tem essa consciência, não consegue sinalizar pra gente, e a gente também não consegue trabalhar, porque assim, pô, fez a cirurgia que queria, deu certo, tá bonita, o que tá acontecendo? Qual é o problema? Exatamente. Então a gente vê que os profissionais, até mesmo a questão médica, né, que muitas vezes era um pouco cético para isso, hoje a gente vê que eles abriram, porque isso diminui muito o retrabalho deles muitas vezes, né? Então hoje já é parte, e as pacientes ficam muito, às vezes elas acham que tá estranho, tem que fazer uma consulta com a psicóloga antes, e tanto que não é opcional, né? Já tá incluído. Então depois muitas vezes elas falam, já conversei com a psicóloga, ela já conversou comigo, porque é um outro olhar, por mais que a gente tente, né, fazer bem essa parte, não tem comparação, né? Então pega alguém, alguém que tá ali só pra escutar. E foi interessante porque na minha cirurgia eu também fiz. Né? Até o Felipe, né, que foi o cirurgião que me operou, ele falou assim, Bruna, eu acho que é legal pra ti também ver como é que funciona. E é diferente, porque a gente tá ali, e isso foi uma coisa que a Cíntia colocou pra mim, quando o paciente conversa com a gente, né, nós, esse lado de profissionais, a gente fica dando soluções pra ele, né, não, então tu faz isso, né, e ela tá ali como escuta, é diferente. Né? Então eu coloquei algumas coisas que eu conversei com ela que eu nem sabia que eu tinha angústia em relação a isso. E que ela falou, é normal, porque toda mãe sente isso, porque eu falava que eu nunca tive medo de morrer na cirurgia, obviamente, mas eu tinha medo de ficar em falta com o Gui. E ela falou assim, tu e todas as mães. E aí tu volta para aquele espaço de normalidade. Eu sou normal, é uma angústia normal. E aí quando tu se sente normal, tu sofre menos. Então foi bem interessante. Eu fiz a consulta pré e fiz a consulta pós também. E aí a gente acabou trabalhando uma coisa mais profissional minha, né? A sensação que eu tive estando do lado de cá foi bem interessante. Então eu acho que isso é uma crescente, tá? Vai ser cada vez maior. Até porque a cirurgia plástica, ela se tornou mais acessível para as pessoas, né? Tu vai consultar com o teu cirurgião plástico, tu já sabe quem ele é, como ele conversa, a voz dele, como ele é. Tu já tem intimidade, já tem intimidade. Há tanto tempo, tu vê o trabalho dele. Então a coisa tá mais próxima. Então, e em tudo, né? Uma vez quem eu fazia cirurgia plástica, nossa, era um negócio assim. Hoje tudo é mais facilitado, então se expandiu as possibilidades. Então eu acho que a gente acaba tendo mais diversidade nos pacientes. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim. As nossas pacientes hoje, eu só recebi, até comentei isso com a Cíntia, eu só recebi feedbacks positivos. Só. E eu senti uma coisa que eu até comentei com ela, a fragilidade que a gente fica num pós-operatório, né? Apesar de eu saber tudo que eu ia passar, a fragilidade, ela acontece. E a gente tem isso, já tem até um relato de estudo, né? A gente passa por muitas alterações bioquímicas e ali pelo 5º, 6º dia, a gente sente uma bad. Por mais que a gente desejasse aquela situação, por mais que a gente sabe que deu tudo certo, a gente se vê presa naquela situação e por mais que eu, Bruna, sabia que isso estava fadado a acabar ali, me deu aquela coisa assim, putz,
situação de M, sabe? Eu não aguento mais ficar aqui, o dia não passa, eu não tô bem o suficiente pra ver uma série, eu não tô bem o suficiente pra pegar meu carro e sair, e a gente que é muito ativo, isso dá uma mexida, não tô bem o suficiente pra cuidar do meu filho, mas também não tô mal, gente, aí começava aquele impasse. Eu desejei isso, sabe? Eu fiz pra isso, deu tudo certo, gente, quantas pessoas querem estar no meu lugar, eu tenho toda a situação, só que isso é bioquímico mesmo. Então, eu falei pra ela, é muito engraçado, porque eu pensei que fosse diferente comigo, e não foi. Sim, porque tu já sabia. Eu já sabia, mas é uma coisa que é realmente psicológica, química, neurológica, e aí conversar sobre isso com ela, que eu tive essas angústias que o paciente tem, que eu tive dificuldade de lidar, que eu dei uma chorada, né, ter o apoio do meu marido, de dizer assim, Bruna, isso aqui vai passar, amor, ou então dizer assim, ó, tipo, o que tu precisa que eu faça pra ti? Porque nessa hora, a coisa que tu mais odeia é tipo assim, tu fez, né? Agora tem que aguentar. Então, aquele entendimento de assim, olha, o que tu vai se sentir melhor? Tu precisa que eu faça tal coisa pra ti? Então, muitas vezes, tu não tem isso do familiar, mas tu vai ter a escuta da pessoa que vai dizer assim, é normal se sentir assim, né? Te tira aquela culpa. E aí, automaticamente, a melhora vem, as coisas vão passando. Então, eu estar nesse lugar... Ontem mesmo, uma paciente me mandou mensagem assim, Bruna, é normal chorar? Eu falei, amiga, é normal também. Tu tá ali no 6º dia, mesmo dia que eu chorei. Dá a chorada, vai passar, tá? Depois de amanhã, tu vai se sentir bem melhor. E realmente a gente se sente, mas até chegar nisso... a gente dá aquela desanimadinha. E como essa foi a minha frase do recuperação. Saber é diferente de sentir, né? Sentir a coisa, ela bate um pouquinho diferente, né? Até porque tem coisas que são do âmbito racional e coisas que são do âmbito, né, ali emocional. E são coisas distintas, né? Bru, e como foi pra ti o pós-operatório? Sabe que pra mim foi tanto quanto previsível, desafiador, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu sabia o que eu ia passar, mas senti totalmente diferente do que saber, né? Então, os primeiros dias eu tive a questão da minha pressão, que ela já é mais baixinha previamente. Então, assim, no hospital, o meu maior medo, na verdade, era acordar com algum tipo de dor. Eu nem me lembro como é que eu acordei. Também é uma coisa que muitas vezes a gente vê o paciente acordando, parece que ele tá no auge da consciência, mas a gente oscila ali, né? Entre a consciência, entre ali aquele grau de sonolência. Então, no hospital eu passei super bem, só minha pressão um pouquinho mais baixa. Os 2 primeiros dias em casa, assim, super tranquila, mais sonolenta. A partir do 3º dia, assim, que eu tomei mais consciência da minha recuperação, então eu comecei com realmente os desafios, aquela questão da dificuldade de mobilidade, então precisava de ajuda para levantar, para deitar. Mais difícil para mim foi a questão realmente dos dias não passarem. Então eu sou sempre muito ativa, trabalho um monte no consultório, né, faço um monte de coisa, então assim, tu acorda, aí tu fica ali, né? Aí tu levanta, toma teu café, aí tu senta de novo. E aí são 9 horas da manhã e parece que tu já viveu um dia inteiro. E tu quer fazer com que as coisas funcionem do teu jeito, isso também é uma coisa muito difícil, porque tu depende dos outros, então os outros fazem do jeito deles, né, com a maior boa vontade, e muitas vezes até melhor do que tu faria, mas não é do teu jeito. Então tolerar isso pra mim também foi um pouco difícil. Tive super apoio, né, da minha família, do pessoal que trabalha comigo, foi o pós-operatório ideal. Sim. Mas eu tive desconforto, como as pacientes sentem, eu tive uma formaçãozinha de um seroma nas costas, que é, enfim, ali uma intercorrência que pode acontecer, que é uma bolsinha de líquido ali que se forma, que tem que puncionar. Então isso pra mim foi uma coisa que me judiou um pouquinho, mas pode acontecer. Eu incho muito, tinha que colocar o pijama do Cadu pra conseguir passar nos braços, então assim, a minha cirurgia foi uma cirurgia mais longa, eu fiz uma cirurgia associada, então a gente sabe que o desgaste metabólico, a reação metabólica do organismo, ela é mais intensa, então eu fui sabendo de tudo isso, mas me ver limitada foi uma coisinha mais difícil, apesar de poder confirmar tudo que a gente dizia, o 3º dia acontece isso, no 4º dia acontece aquilo, no 7º dia a gente se fica bem melhor, então eu consegui ir sentindo isso mesmo na pele, né, então tava preparada. Eu me surpreendi em relação ao desconforto, eu achei que fosse ser maior. Inclusive, uma das medicações eu não consegui tomar, que é uma das que mais alivia o desconforto, porque eu tive, enfim, uma reaçãozinha no rosto, que é uma das coisas que podem acontecer. Tive, claro, né, que a gente tem que ser a sorteada, não pode ser tão simples. Então eu suspendi, então era a medicação que mais trabalhava esse limiar da dor. E
fui com dipirona até o final. O meu maior medo era o desconforto, que não foi a minha maior limitação. A minha maior, assim, briga comigo mesmo foi a questão da paciência. Do tempo. E isso que é o que eu bati na tecla com os pacientes e tive que, né, bater comigo mesma, que a fisiologia, ela impera, né? Então a gente consegue minimizar as coisas, acelerar algumas coisas, mas o tempo fisiológico é o tempo fisiológico, é soberano. Então eu também tive que respeitar isso, né? A gente é acostumado a resolver tudo, a dar jeito de tudo, e tem coisas que eu digo que é democrático, é para todo mundo. A fase inflamatória, ela dura de 7 a 10 dias. Para todo mundo, então para mim também. Depois a gente começa a se sentir mais duro por conta da fase proliferativa. Para todo mundo, para mim também. Então a gente, assim, tu sentir que tu diz assim, isso aqui eu tenho que esperar mesmo. Não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. O não tenho o que fazer para mim foi a parte mais difícil, assim. Apesar de ter tido toda a ajuda, então por isso que hoje eu bato ainda mais na tecla. Se preparar com toda ali a rede de apoio que a gente precisa, né? Ter o entendimento que vai ser assim. E isso foi uma coisa também que foi importante para mim, porque eu me preparei para passar a pior dor do mundo. Aí foi, né, mais tranquilo. E eu não senti praticamente, assim, desconfortos limitadores, não. Então eu digo para os pacientes, vai preparada para a pior coisa. Porque a partir dali, os pacientes que mais sofrem são aqueles que acham assim, é de boa, eu não sou muito sensível. E aí a coisa vem, ela bate na tua cara, assim, que ela diz assim, não, é uma cirurgia extensa, é uma cirurgia que, às vezes as pessoas dizem assim, porque eu passei super bem da cesárea. Cesárea é uma cirurgia extremamente complexa, vai pra víscera, mas em termos de extensão, a cirurgia que a gente faz, por exemplo, numa lipoaspiração, numa abdominoplastia, ela é muito mais extensa. Quanto mais extensão, maior a questão inflamatória, maior é o desconforto. Porque o desconforto, ele está intimamente ligado com a inflamação, que está intimamente ligado com a área da cirurgia. Quanto mais extensa, e isso também já voltamos lá para a questão do sobrepeso e tudo mais, quanto mais magrinha for a pessoa, com menos sobrepeso, menor vai ser o grau de lesão, mais fácil vai ser a recuperação, menos dor. Então as coisas, elas estão interligadas, né? Muitas vezes a pessoa diz, já que eu vou operar, quer saber? Eu vou comer tudo que eu quiser. Aí a pessoa já vai inflamada para a cirurgia, ela ganha peso para fazer a cirurgia. Isso é uma coisa também que a gente está colocando bastante para os pacientes. Em breve a gente vai ter algumas novidades, que é a questão da alimentação pré-operatória, né? Quanto mais proteína, a gente sabe que isso prepara também o organismo, né, para reagir a toda a inflamação. Já vai ter a inflamação do próprio procedimento. Se eu puder ir menos inflamada por via alimentar, melhor, mais fácil para mim. Mas Bruna, não vai ficar legal a cirurgia? Não é esse o caso, mas o teu sofrimento vai ser menor. Tudo que a gente puder fazer para abreviar o sofrimento, melhor. Então a gente vem vindo toda uma questão bem mais multidisciplinar do que era antigamente. Fez a cirurgia, não vai morrer, tem que passar por isso aí, não importa se vai morrer. Não faz pós-operatório, que não tinha fisioterapia antigamente. Não. Né? Hoje, infelizmente, ainda alguns cirurgiões mais antigos, né, eles acreditam nisso, que, trabalhei assim, né, a vida inteira. Eu sempre uso um exemplo que antigamente a gente tirava um dente, né, tomando um golinho de cachaça e segurando um pano. Hoje em dia a gente tem anestesia para tirar um dente. Então, assim, morre se faz daquele jeito? Não, mas sofre um monte. A mesma coisa é as facilidades que em tudo, né? Então a gente tem que ir se modernizando e hoje tem um apelo muito grande para o conforto do paciente. O paciente não quer mais passar aquilo. Quando eu comecei a trabalhar, eram 30 dias de férias, pessoa morrendo de dor, né? Eu via o paciente todos os dias, para ter uma noção, eu fazia um pós-operatório da cirurgia que eu fiz, 45 sessões. Hoje a gente faz 5. Nossa. Né? E o paciente, assim, né? 45 dias problemáticos. O paciente chegava, o que tá acontecendo hoje? Eu tenho dor aqui. Tu ia lá e tentava botar um pano quente em cima, resolver aquilo lá. A gente não controlava nada. Agora, ao contrário, né? Agora a gente comanda a recuperação, a gente antecipa tudo. Por isso que a gente consegue abreviar o sofrimento, otimizar a recuperação. E eu voltei a trabalhar com 13 dias e a minha cirurgia foi extensa. Então, antigamente isso era completamente, assim, era incogitável fazer isso. Tô com 30 dias aqui, conversando, né? Cuidando do meu filho. Então, hoje é isso que as pessoas procuram. Tá vivendo praticamente normal. E, Bru, quais são as limitações, assim, que vem de início, De início, então, assim, levantamento de peso,
né? Principalmente por conta, se fosse só pela mama, 15 quilos, né? Já ali nas primeiras dias já poderia levantar até 15 quilos. Como tinha um abdômen, então a gente pede um pouquinho menos. Exercício físico, no meu caso, a partir de 45 dias, com tudo liberado, normal. 60 dias. Tudo liberado. Deixa eu ver mais o que a gente poderia colocar de limitação. A gente pede muito também para evitar a bebida alcoólica, porque também ela é pró-inflamatória. Tem as medicações de início, então tem antibiótico e tudo mais. Tem a questão do cuidado com as cicatrizes, então muitas vezes amplitude de movimento. Então, se é prótese, movimentação liberada. Se é mastopexia com prótese, então que o cotovelo respeite a altura do ombro. Então, a mão pode. Então, tu tem bastante liberdade. Tu consegue pentear teu cabelo, escovar teus dentes, se alimentar, se higienizar. Aí eu, com 15 dias, normalmente, tu já consegue levantar o braço por completo, tá liberado. Abdominoplastia, extensão, hiperextensão de tronco, né? Então que a cicatriz vai ficar ali tensa, né? A lipoaspiração, apesar de ser uma cirurgia com bastante extensão, ela não tem grandes incisões, então a lipoaspiração com 15 dias já começa a voltar a fazer exercício, então facilita bastante. Hoje em dia as limitações são muito menores e a gente já entende que a movimentação ela é reabilitadora. Então antigamente o paciente sentia muita dor com 30 dias de pós-operatório, uma por conta da técnica cirúrgica, anestésica, medicamento, e outra que a gente liberava esse paciente para fazer exercício não, movimentações normais com 30 dias. E o nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, o que ele entende? Tem uma lesão e esse trauma me limitou na movimentação. Deve ter algo muito ruim mesmo. Inflamação ali. Então, quando ele começava a se movimentar, ele começava a se sentir melhor. Então, hoje, claro, tudo conspirou para que a gente pudesse se movimentar com mais, né, rapidez, principalmente a questão cirúrgica e o entendimento de tudo, né? Então, antigamente, por exemplo, uma prótese, 30 dias para movimentar o braço. Hoje, a prótese, paciente sai da sala de recuperação com a movimentação liberada. Sim, fazem os vídeos, isso, né? Inclusive, não é mais que só pode, deve. Se reabilita a partir da movimentação. Exatamente. O paciente, ele sai da cirurgia, já se vestindo sozinho, a única limitação dele é levantamento de peso acima de 15 quilos. Então, isso também é muito difícil. Muitas vezes a gente reopera a paciente. Ela operou há 10 anos atrás, botou uma prótese grande, foi mãe, a mama caiu, porque hoje também tem outra técnica cirúrgica para prótese, então ela é muito mais estruturada. Então, o paciente quer mudar. Aí tu mudar o conceito de reabilitação para essa paciente que passou uma dor desgraçada lá atrás e tu dizer que ela vai ter que fazer aquela cirurgia e além daquilo tudo que ela tem construído na cabeça dela, ela vai ter que se movimentar. Normalmente são as pacientes mais difíceis, que essa parte educativa dá muito mais trabalho, que ela entender que a principal ferramenta é a movimentação. Quanto mais ela se movimentar, menos dor ela vai sentir. Mas a tendência da gente é o quê? Sentiu dor, encolhe. Não movimenta. Só que aí a gente entra num looping que é quanto menos movimento, mais dor tenho, que menos movimento, e a gente vai entrando. Eu falo muito sobre loopings com as pacientes. Se a gente começar bem, a gente vai bem até o final. Se a gente começar mal, a gente vai mal até o final. E o que seria mal nesse sentido? Só o sofrimento dela. Porque nenhum dos lados compromete a cirurgia, mas compromete ali a experiência pós-cirúrgica, né? Que é uma coisa que a gente sempre enfatiza muito, que é a nossa maior missão, tanto minha, do médico, da equipe dele como um todo, é dar uma experiência cirúrgica, né? Como é que fala? Ressignificar a experiência cirúrgica, né? Que antigamente era Deus me livre, nunca mais vou fazer nenhuma cirurgia plástica. Hoje em dia, a paciente passa por esse micro pensamento ali pelo 5º, 6º dia, e aí normalmente quando tem uma outra queixa, chega ali por, sei lá, 20, 30 dias, será que quanto tempo eu posso já fazer a mama? Sabe? E aí tu diz, era a pessoa que dizia que nunca mais ia fazer, porque a gente sabe que hoje em dia é aquele momento. Antigamente, tanto que hoje, às vezes a gente reopera pacientes que juravam que nunca mais iam operar, mas aí tiveram um problema na prótese, alguma coisa tiveram que fazer. E elas dizem, eu só tô vindo aqui fazer porque eu não tenho outra opção. Aí eu digo, não, calma, vai mudar essa tua opinião. E não foi uma nem duas que reoperaram porque precisaram e operaram outras coisas depois porque viram que é completamente diferente, né? Sabe que várias clientes que passaram pelo salão me relataram, nossa, nos primeiros dias eu só pensava, o que eu fui fazer da minha vida? Mas agora eu me olho, meu Deus, por que eu não fiz antes? Assim, ó, unânime, não teve uma cliente porque que não passou. Porque o sofrimento é muito menor, né? Então tem aquela primeira semana, todas sentem mas é diferente de um mês, né? Deviam ter se matado ao invés de ter feito, né? Porque eu acho que as pessoas
antigamente não esperavam, né? Hoje elas já se preparam, tem muita Sim. informação, os profissionais também Sim. têm outra cabeça, né, Bru? E eu acho que a brevidade do sofrimento, ela melhorou muito, né? Então, uma coisa é tu ficar 5 dias, outra coisa é ficar 30 dias inválida, né? Que era o que acontecia. Então, a proporção é muito diferente, né? E até mesmo, além da proporção, a intensidade. É muito menor a intensidade hoje, né? O paciente acorda bem na sala de recuperação, a técnica anestésica é outra, não tem aquela ressaca que os pacientes tinham antigamente. Então, assim, é um compilado de coisas que mudam completamente, né? Então, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E, Bru, as pessoas hoje, elas falam... Antigamente, elas falavam, vou fazer uma cirurgia plástica no abdômen, depois nunca mais quero fazer exercício. Tinha muito essa cultura, né? As pessoas buscavam a cirurgia para ter aquele resultado imediato e na cabeça delas, a cirurgia vai resolver o problema da vida delas, elas não precisam mais do exercício. Hoje, claro que todo mundo já enxerga o exercício como vida longa, né? A gente já procura exercício como estilo de vida, não só por saúde ou estética, enfim. Mas hoje está muito diferente isso. Eu vejo clientes nossas que não faziam exercício, fizeram a cirurgia plástica e começaram a fazer exercício, tipo, viraram ratas de academia, porque o resultado é outro, né? Totalmente. E existe mesmo ou é uma impressão minha? Não existe, por 2 motivos. Um, porque tu não mantém o resultado, né? Tu não vai fazer uma cirurgia plástica a cada ano e meio. E outra, tu operou uma parte do teu corpo. A outra parte, tipo, eu não operei minhas pernas. Então, assim, ou eu malho, ou vai ficar completamente disforme uma coisa da outra. E outra que, eu sempre falo pros pacientes, tu vai fazer o exercício já tá bem. Então, a tua motivação é outra. É diferente tu começar a fazer um exercício, né, com um corpo que tu não gosta, né, tendo que passar 1 ano fazendo para ver um resultadozinho pequenininho, porque a gente não consegue fazer só isso na nossa vida, então tem que casar alimentação, para te ver uma pequena transformação. Tem que mudar muito. Exato. Agora, depois da cirurgia plástica, tu já vai feliz pra academia, já tá bonita. Então, tu diz assim, eu quero melhorar isso aqui, eu quero melhorar aquilo ali, mas assim, é pra lapidar uma coisa que já tá boa. Então, a gente sempre trabalha melhor quando a gente já tá bem. Sim. Então, inclusive, como nós já estamos num ponto de partida melhor, né, assim como quando a gente vai fazer a cirurgia plástica, também isso influencia, o resultado ele vem mais rápido. Porque é mais fácil tu ver pequenas mudanças do que precisar de uma mudança gigantesca quando como algumas pacientes começam do zero na academia. Então, tu tem uma flacidez de pele, tu não vai conseguir resolver na academia. Então, às vezes tu perde peso, tu fala, né? Tô me matando há 2 anos na academia e minha barriga não tá como eu quero ainda. E realmente ela não vai ficar daquele jeito, porque aí precisa de outras coisas. Mas quando tu já faz a cirurgia plástica, tu já vai com a barriga como tu queria. E aí tu vai o quê? Trabalhar um pouquinho aqui, ganhar um pouquinho mais de musculatura no glúteo, fazer um glúteo mais bonito. Então, tu já tá com a tua autoestima boa. Então, isso hoje em dia modificou. E hoje eu acho que essa questão das pessoas entenderem a importância do exercício quanto saúde e como sendo uma coisa assim que não é mais negociável. Se tu quer envelhecer bem em termos de saúde e de beleza, tem que fazer. E eu vejo que a frequência aumentou muito. Mas era assim, 2 vezes por semana. Não, hoje em dia as pessoas fazem praticamente dias, diariamente, né? 3 a 4 vezes por semana. Outra, o tipo de exercício, o entendimento, a variedade. Então hoje tem para todos os gostos. Tu pode praticar um esporte, tu pode fazer um funcional, tu pode fazer personal, tu pode fazer semi-personal, tu pode pegar um acompanhamento online e reproduzir ali na academia. Então assim, tem para todos os gostos, bolsos, enfim, hoje em dia já não faz quem não quer. Então, isso é uma coisa que também é muito frisada na cirurgia. Isso não se mantém, até porque assim, tu operou. A partir de agora, o processo de envelhecimento, ele continua de um ponto de partida melhor, mas tu vai envelhecer, tu vai ficar mais flácida, tu vai acumular gordura, muitas vezes no abdômen, tu não vai acumular na barriga, mas nas costas, nas pernas, nos braços, tu vai acumular, vai para outros lugares, e aí tu vai ficar com um corpo não como tu tinha, mas também diferente do que tu estás. E eu falo muito pros pacientes, este corpo, tu não é assim, tu estás assim. Então, tu pode muito bem ficar para sempre assim, mas tu tem que trabalhar para isso. A gente não nasce, a gente muitas vezes assim, tá super feliz, diz assim, tô linda. Exatamente, está linda,
né? A gente não parece meio cruel falar assim, não, tu não é linda. É que todos nós temos que fazer coisas para ficarmos bonitas, do jeito que a gente quer. Teve que fazer uma cirurgia plástica. Então, trabalha do teu lado, né? Cuida da tua alimentação. Bruna, meu Deus do céu, tudo bem, a gente sai de férias, às vezes engorda 1, 2 quilos, volta, faz. O problema é tu ir somando, né? Somando. 1, 2 quilos não fazem tanta diferença. Ainda bem, é só voltar. Agora, 5, 10 quilos compromete o resultado da cirurgia. Tanto que a gente tem hoje muito menos do que a gente tinha 5 anos atrás. Mas a gente tinha pacientes que vinham recorrente, assim, a cada 3 anos vem. Hoje a gente tem. Repetir o mesmo procedimento? Não chegava a repetir por completo, mas assim, lipoaspiração. Já tivemos pacientes que fizeram mais do que 2 vezes. Então, tu vê assim, claro, uma coisa é tu fazer assim, mais que 2 vezes, sei lá, em 20 anos. Outra coisa é a cada 2, 3 anos. Então, tu vê que ali foi porque o paciente realmente relaxou, né? E muitas vezes ele não entendeu que por mais que tu tenha condições financeiras pra fazer, e que bom, existe uma limitação fisiológica. Tu não vai poder operar pra sempre. Sim. Né? Então, e outra, o teu corpo não responde da mesma maneira da que da primeira. É uma cirurgia em cima de uma cirurgia. A gente já tem outras questões que a gente tem que dar atenção. Então, sempre complica quando tu vai fazer uma cirurgia secundária. Nível de fibrose maior, processo inflamatório maior, maior chance de complicação, principalmente quando tu troca de médico, porque, enfim, né, tem uma infinidade de técnicas. Exatamente. Então, às vezes a pessoa também tem isso. A primeira é muito difícil da pessoa fazer. Depois ela perde o medo, então tudo é resolvido com cirurgia plástica. Sim. E não, né? Não é tudo resolvido, né? Como com cirurgia plástica. E tem coisas realmente que, como a gente voltando no início da conversa, é inerente ao envelhecimento, né? Então tem coisas que realmente é isso aí, a gente tem que aceitar que a gente vai ter um braço um pouco mais flácido, a gente pode malhar um monte, fazer tecnologia, que hoje tem equipamentos que retraem tecido, mas não vai ser o braço da menina de 19 anos. Sim. Ponto. Entendeu. Acabamos o assunto aí, né? Não tenho como ser mais didática que isso. Não precisa. Não, acho que não, né? Acho que fomos claras. Brute, ouvindo falar, eu como leiga, dá pra interpretar da seguinte forma, né? A cirurgia plástica é aquele resultado de 1 ano de academia, né? Aquela boca fechada, sem bebida, dormindo bem, aquela utopia para muitas pessoas, né? E a cirurgia plástica é isso, então, é buscar aquele resultado rápido, né? E depois tu tem que manter, porque não adianta tu fazer 1 ano de academia e depois, cheguei no corpo perfeito, agora deu, não preciso mais fazer nada. O corpo vai voltar, né? Eu sempre falo que a cirurgia plástica ela é um dos caminhos, né? A gente pode chegar em um resultado por vários caminhos, né? Então, a gente sempre tem que escolher o preço que a gente vai pagar. Se a gente for fazer ali 2 anos de academia, fechar a boca, né? Enfim, aquele combo, né, perfeito, a gente paga um tipo de preço, que é a espera maior, muitas vezes outros tipos de sacrifício, né? Em contrapartida, tu não tem nenhuma cicatriz, a gente não passa por uma técnica anestésica, a gente não tem outros riscos. Então, a gente sempre tem perdas e ganhos, né? Então, a gente tem que saber qual que é a batalha que a gente vai querer lutar. A cirurgia plástica, ela é um dos caminhos, ela não é a solução absoluta e nem definitiva, a gente precisa fazer outras coisas, ela também tem um tempo de espera, então não é fazer a cirurgia plástica, 30 dias tô ótima, não, 90 dias, 6 meses pro resultado final, então claro, né, 30 dias já tem um resultado muito melhor do que 30 dias da academia e de dieta, né, tem coisas, como a gente falou anteriormente, que academia e dieta não resolve, então sim, a gente precisa, né, lançar mão de outras coisas. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas Bruno, tu trabalha com tanta coisa, foi fazer a cirurgia plástica? Porque a gente tem noção, primeiro, da limitação, né, dos tratamentos conservadores. A minha expectativa era de um resultado maior, que eu não ia conseguir. Eu estava disposta a pagar o preço disso, né, então, de talvez ter alguma intercorrência, de ter a cicatriz, a gente sempre troca uma coisa pela outra, né? Então, a cirurgia plástica, a gente troca um desvio estético, normalmente por uma cicatriz. Lido bem com isso? Não lido? São questionamentos que a gente tem que fazer. Isso é uma coisa que a gente mostra pro paciente também, tua cicatriz vai ficar assim. Isso é uma questão pra ti? Não, não é. Então, ótimo, seguimos, né? E a academia, então, ela tem, claro, esse percurso muito maior, tem outras coisas favoráveis, né? Então, ela não te expõe a muitas coisas de riscos. Tem todo esse apelo de saúde, né? Mas que é uma coisa que tu não pode abrir mão depois da cirurgia plástica. Ela vai estar ali.
Só que tu não vai precisar percorrer esse caminho tão longo para chegar no resultado. Ela é um recurso de manutenção. Né, de manutenção, assim como a dieta, assim como outros procedimentos estéticos, o tempo vai passando, a gente tem que dar uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali. A cirurgia plástica, ela não é o ponto final, né? Ela é uma vírgula ali e dali tu continua contando uma outra história, né? Fazendo ali uma outra vírgula, ajeitando isso aqui. Então, ela serve muito para isso. Isso tem que ter bastante consciência do paciente. Ela não é uma coisa definitiva. Ela é uma coisa que tem que ser mantida depois. E sim, ela tem muitas coisas, até eu conversei com uma paciente minha esses dias que ela disse assim, é que tem coisas que só a cirurgia plástica, e sim, tem coisas que só a cirurgia plástica. Muitas vezes, eu vou usar uma palavra que ela é errada, mas assim, algumas deformidades, né, algumas discrepâncias, algumas coisas assim que tu pode fazer o que for, tu tem que entrar e tirar. Tu tem que entrar, por exemplo, grandes flacidez. Não existe, é cirurgia plástica, né? A gordura, muitas vezes, eu brinco que eu sempre achei que eu não tinha cintura fina, que eu era mais quadradinha. E na verdade, depois da cirurgia, eu descobri que eu era gorda, na verdade. Eu tinha gordura ali. Porque aí, até foi muito engraçado, porque minha mãe viu a cirurgia e ela disse assim, mana, tu tirou uma costela. Eu falei, não, mãe, era gordura mesmo que eu tinha ali em cima mesmo. Porque eu fiquei com uma cintura que mesmo quando eu estava muito magra, eu tinha gordura acumulada ali que não me dava forma. A cirurgia plástica, ela tem essa grande capacidade de, em cima da tua forma, né, revelar ela da forma mais bonita que existe, que o exercício físico não dá. Coisas muito localizadas. A cirurgia plástica, a lipoaspiração, ela é para isso, é para coisas muito localizadas. Então ela te dá curvas, ela lapida o teu corpo como dificilmente, não vamos dizer nunca, mas dificilmente alguém normal, como nós, vai conseguir fazer, né? Porque enfim, tem várias outras coisas para fazer. Além de abrir mão de muita coisa para ter aquele corpo escultural, ideal, né? Sim, porque a gente consegue manter no nosso estilo de vida, mas conseguir é mais difícil. Porque, tu não pode, por exemplo, tu vai querer, tipo, sei lá, outro dia eu vi uma reportagem da Débora Seco. Ela, apesar de já ter feito cirurgia plástica, ela não bebe. Ela faz 2 horas de exercício físico todos os dias, independente do dia da semana onde ela está, né? Ela, sei lá, não me lembro agora, mas ela não come tais e tais coisas. Então, assim, é o preço que ela paga pra isso, né? Tô disposta a pagar esse preço? Não tô. Né, não ganho nada com o meu corpo, não vou pousar em nenhum local, né, público ali, eu quero ter a minha vida dentro dos meus prazeres, do meu conforto. Então eu também tenho que ter consciência que eu não vou ter o corpo da Débora Seco, muito menos de maneira natural. Então é isso que muitas vezes as pessoas... nem com a cirurgia plástica. Não vai manter. Não vai manter. Não vai. E aí, entre outras coisas, né? Ela tem um biotipo que favorece, a própria origem dela. Isso é uma coisa que os pacientes também têm que entender, o tipo de pele. Então, eu que sou mais branca tenho uma propensão muito maior de flacidez do que alguém que tem um fototipo mais alto, que é um pouco mais morena, porque a nossa síntese de colágeno é diferente. Então, ela vai ter outros percalços, vai cicatrizar pior que eu, por exemplo, mas não vai ter flacidez que eu tenho. Eu brinco que, Bruna, mas tu não teve estria na gravidez. 2 motivos. Fui mãe velha, né, então tu não tem mais tanto colágeno, e já não tenho mais tanto colágeno pela minha etnia, eu sou muito branquinha, então tem que ter alguma vantagem em ser flácida, que é não ter estria. Agora, pacientes mais morenas têm mais estria, mas não tem a flacidez que eu tenho. Então, a gente também tem que saber que tem algumas coisas que são inerentes à nossa biologia, né? E ao preço das coisas que a gente paga, né? Então, talvez se eu fizesse ali 3 horas de exercício por dia, comesse pesando tudo, contando tudo, né, e tivesse ali, não bebesse, talvez eu pudesse me aproximar daquele tipo de corpo, e ainda assim não seria, porque tem uma biologia diferente da dela, né? Então, e mesmo fazendo cirurgia plástica, estou muito longe da Débora Seco, então foi uma frustração pra mim, que eu imaginei que fosse ficar daquele jeito. Levou a foto dela pro cirurgião? Levei e falei, eu quero assim, ó. Nossa, que feio. Ele não conseguiu. Ele deu uma engolida e falou assim, então, que vamos tal ter que dar a gente nascer de novo? Ele pegou um espelhinho e disse, então assim, ó, a minha tela inicial é um pouquinho mais problemática do que a Débora Seco. E Bru, para nós quase encerrar aí o nosso bate-papo, tu enxerga que existe hoje uma dependência psicológica de quem já passou por um procedimento estético, de querer cada vez mais buscar o procedimento estético plástico, né, para os resultados? Eu acho que existe,
tá? E eu vejo que a coisa, ela é de dentro, né? Às vezes, no que a vida da pessoa, ela tá firmada. Muitas vezes, quando a vida da pessoa tá firmada, às vezes, não num bom relacionamento, a pessoa não acredita em nada, né? Então, a conversa, ela é um pouco maior do que só o procedimento. Ela não tem pelo que fazer, então, tipo, né, não que as pessoas tenham que ter filhos, não é isso, mas assim, a quem tem filho, muitas vezes, e coloca a devida importância nisso, vive muito pelo filho, sim, né, se preocupa das coisas pelo filho. Tem um casamento feliz, ela tem ela tem a vida dela firmada nisso. Acredita em alguma coisa mais transcendente, ela também tem a vida dela firmada nisso. Eu vejo que quanto menos as pessoas têm disso, maior é a dependência do procedimento estético, né, porque a vida não é uma crítica, é uma opinião que eu tenho, a vida tende a ser um pouquinho mais rasa. Não que o procedimento seja raso, mas ele é uma das coisas que a gente pode fazer na vida, mas ela não é a principal. A nossa aparência, ela ajuda muito. Eu sempre falo, quanto melhor estivermos, melhor estaremos para fazer as coisas importantes da vida, mas o peso devido tem que ser dado a cada coisa. Então, o peso maior da minha vida não é na minha beleza, é no meu bem-estar com a minha família, na educação do meu filho, né, que eu seja uma pessoa melhor, que eu seja uma pessoa que, enfim, quando não estiver aqui, possa ter um fim bom. Então, o peso da minha vida maior mora nessas coisas. Obviamente, não querendo ser hipócrita, também quero estar bonita também, tanto que fiz uma cirurgia plástica. Mas, tá feita. Não vou fazer ano que vem outra. Vou fazer a minha parte para que isso seja mantido, mas o centro da minha vida não é a beleza. E hoje, com a questão das redes sociais, das influencers, de ver né, de pautar o principal da vida na aparência, isso é perigoso, né? É um caminho perigoso emocionalmente e físico também, né? Porque te coloca sob muitos riscos que não seriam necessários se tu tivesse a vida pautada naquilo que é mais importante. Então, isso, sim, eu acho que pessoas com o interior um pouquinho mais frágil tendem a ter uma facilidade maior em se viciar nisso. É um caminho perigoso porque todo mundo gosta de se sentir bem e tu começa a se levar, né, por esse lado. Por isso que é importante ter outras partes da vida também bem coesas e estruturadas, né? Exatamente. Que legal. Sair daqui, termino hoje esse episódio querendo marcar minha consulta com o teu cirurgião. Eu vim com esse objetivo aqui, gente. Conseguiu, parabéns. Me ausentarei por uns meses. Meses não, querida. Desculpa, aprendi. 10 dias você tá de volta. Então, essa próxima pausa, já posso fazer uma cirurgia plástica e voltar aqui recalchutada. Vou deixar um cartãozinho meu no teu bolso para te poder entregar. Teu ponto de partida é bom, então facilita o nosso trabalho. Pra mim, já me convenci agora que eu posso usar desse artifício. Bru, quero te agradecer por ter vindo aqui no meio de toda essa correria, né? Que teu dia também é sempre muito corrido, tu passou por esse procedimento. Achei uma oportunidade ótima da gente estar conversando, porque hoje a cirurgia plástica ainda é um tabu, né? Por mais que esteja assim, todo mundo esteja falando, hoje a gente já enxerga que os procedimentos são muito menos... não é agressivos nem invasivos, a palavra perigosos, né, de sim, riscos, de complicações, né? Mas mesmo assim existe ainda muito tabu, as pessoas ainda têm preconceito, muitas pessoas olham, foi buscar a cirurgia. Então é importante ouvir, né, quem tá ali do lado, atendendo pessoas que passam pelo procedimento, e ainda essa tua pós-graduação que tu fez, né? Fez uma pós-graduação prática em cirurgia plástica. Acho que isso te cresceu muito como profissional, tu já era ótima, tu se tornou ainda melhor pela experiência que tu viveu, sim, né? Que é totalmente diferente a gente sentir na pele. Sim. E muito obrigada por ter exposto tudo que tu expôs para nós, ter te aberto assim e falado da tua experiência pessoal, né? E para coroar assim a nossa conversa, a gente finaliza. A gente finaliza destruindo o cenário. Corta. E para coroar, então, a nossa conversa, a gente finaliza te entregando o Oscar.
vai olhar para a câmera e tu vai dedicar esse Oscar para alguém que tu acha que mereça muito, então fica à vontade. Essa câmera, né? Então, que difícil essa missão, né? Porque teria muitas pessoas na minha vida, né? Tanto do âmbito profissional quanto do pessoal que eu poderia estar entregando. Não, pra mim não precisa, tá? Vou ter que reestruturar minha fala agora, porque tava muito focada pra ti. Tá, pode. Mas, como a nossa conversa foi sobre cirurgia plástica, sobre o meu procedimento, eu vou entregar esse Oscar pro meu marido, que teve uma paciência assim, ó. Quem me conhece sabe que eu sou um doce, mas nesse momento eu fui um pouquinho mais difícil. Ele teve uma paciência, primeiro me apoiou na minha ideia, né? Apesar de ter sido muito fofo e dito que eu não precisava fazer, que também, aí dele se falasse ao contrário, ele topou, falou assim, não, tu vai ficar feliz, se tu sente que tu precisa fazer, vai lá, faz. Me apoiou em toda a decisão, me ajudou a estruturar toda ali no meu pós-operatório com o Guilherme, enfim, a rotina da nossa casa, que é uma rotina bem corrida, e me cuidou com o maior amor, com o maior carinho, com a maior, assim, eu brinco assim que tem maridos e maridos. O meu marido é do tipo que eu fiquei com um dreninho, né, que é de praxe, eu fiquei 7 dias com ele, eu não esvaziei o meu dreno porque ele era aquele protetor. Então, como sempre na vida, foi um grande companheiro, então o meu Oscar vai pro senhor Cadu. Espero que isso dê muitos frutos. Mas de coração, agora sem brincadeira, ele foi maravilhoso. Então, por conta desse assunto, o meu Oscar vai para ele. Quero agradecer você que ficou até o final do episódio de hoje. E se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal. Ative as notificações para receber as novidades e compartilhe esse vídeo. Até a próxima! E Bru, tu falou sobre o quê? E Bru, tu falou bastante então sobre os cuidados. Desculpa, não sei por que me deu uma vontade de ir. Deixa eu só tomar um golinho de água. Vai lá. Tu vai rir? Acredito que não. Tá. Tu é sério? Não, sou uma pessoa séria.